Bom dia aos irmãos, amém? Louvado seja Deus. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos meditando nessa epístola de forma expositiva. Hoje estaremos dando início ao capítulo de número 3, amém? Que o Senhor venha falar conosco através da sua santa palavra, como já tem falado até o presente momento. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, em oração, vamos até o Senhor. E a minha oração, ela se une a todos que já foram feitas até o presente momento, nessa manhã. Como já foi pedido nessa manhã, Senhor, que o Senhor seja aquele que ilumine o nosso entendimento através da Tua Santa Palavra, que o Teu Espírito aplique ela aos nossos corações, para que ela venha a ser transformada em prática de vida, ó Deus. Em nome de Jesus, pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, por palavras que muitas vezes pronunciamos que não são do Teu agrado, e nossos pensamentos, Senhor. Ó Deus amado e altíssimo, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã, Senhor, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, nós temos, até o presente momento, meditado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e nós temos visto que o Paulo, desde o primeiro capítulo dessa epístola, ele faz uma defesa de algumas acusações que ele sofre por pessoas da igreja, por falsos mestres que estão entremetidos dentro daquela igreja, e então ele vem se defendendo, né, de algumas coisas das quais ele é acusado. Quando Paulo ele escreve essa epístola, irmão, como a maioria das epístolas que ele escreve, o versículo de número 1 do capítulo 1, ele diz assim, olha, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o meu irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e com todos os santos e toda a Caia. Ele começa, eu queria tentar para essa parte A do versículo, onde ele diz, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Né? O Paulo ele sempre usa essa defesa, irmão, de que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele afirma isso categoricamente: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou chamado pela vontade de Deus, porque existe esse combate contra Paulo, irmão, que ele não andou com os 12. O Paulo é um irmão que não fez parte ali dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus, os primeiros a serem escolhidos. Mas a sua escolha foi depois, como nós sabemos, ali em Atos 9, no caminho de Damasco, Paulo é chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. Então ele sofre essas acusações de algumas pessoas. Então sempre no princípio da sua carta ele usa essa defesa. Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus, né? Porque essa é uma acusação a que ele enfrenta durante todo o seu ministério. Outra acusação que Paulo sofre, irmãos, dentro ali daqueles que estão entremetidos ali na igreja de Corinto, falsos mestres, falsos apóstolos, né, judaizantes, é que, olha, Paulo não é apóstolo, porque se ele é apóstolo, né, por que ele sofre tanto? Todo lugar que ele passa ele apanha, ele sai correndo de lá, ele não andou com os 12, então ele não é apóstolo de Jesus Cristo. E no capítulo 1, nós vemos o Paulo dizendo assim, olha, os meus sofrimentos, né? Os meus sofrimentos é para a glória de Deus, né? Eu sofro, e o que eu sofro, né? O meu sofrimento, né, é para a glória do Senhor. Ele afirma isso categoricamente, irmãos, porque os sofrimentos de Paulo, quando nós vamos olhar para a Sagrada Escritura, não é um sofrimento de uma pessoa por causa dos seus próprios atos. Mas o sofrimento que Paulo, as perseguições que Paulo sofria, não é porque ele era um malfeitor, mas pelo contrário, é porque ele era um homem que vivia para a glória de Deus. E isso era motivo de perseguição. Isso era motivo de muitas vezes ele ter que sair correndo de alguns locais, porque as pessoas o perseguiam, não porque ele havia feito nada de ruim,
Porque, na verdade, irmãos, quando Paulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo, ele era aplaudido pelos judeus, né? Ele era aplaudido, ele perseguia a igreja de Cristo. Quando ele se converte no caminho de Damasco, ele está indo lá com carta das autoridades para perseguir os cristãos ali na cidade de Damasco. Então, quando ele perseguia a igreja, ele era um homem que ele era aplaudido, era bem visto. Mas quando o perseguidor se torna perseguido, então agora ele é o alvo daquelas pessoas, né, que o aplaudiam quando ele perseguia a igreja de Cristo. Então, ele diz, olha, as coisas que eu sofro por amor do Evangelho, eu sofro por amor de Cristo, eu sofro por amor da igreja, né? Eu sofro por amor da igreja, e isso para mim é motivo de alegria. Para mim é motivo de alegria sofrer por causa da igreja. E no capítulo 3, hoje, irmãos, eu gostaria de ler alguns versos do capítulo 2, para os irmãos, para que nós tenhamos um pouco de contexto. Amém? No capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Coríntios, irmãos, o que o Paulo vai fazer? Aquele homem que vivia uma relação incestuosa com a mulher do seu pai, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o Paulo pede o quê? Que esse irmão ele seja disciplinado, né? Que a igreja está inchada e tem essa pessoa dentro da igreja praticando coisas que nem mesmo os gentios praticam. Então, Paulo, ele manda, na primeira epístola, ele pede que esse homem ele seja disciplinado, né? E quando nós vemos aqui, agora na segunda epístola, ele pede para que agora esse homem que foi disciplinado pela igreja, ele venha a ser restaurado, porque Paulo ficou sabendo o quê? Que ele havia se arrependido dos seus pecados. Paulo teve notícias, olha, aquele homem, ele se arrependeu. Aquele homem que quando você teve lá na igreja, né, na viagem que você foi lá, ele se juntou com alguns mestres judaizantes e afrontou você, desrespeitou seu apostolado, a igreja o puniu e agora ele se arrependeu. O que o Paulo faz então, irmãos? Se o pecador ele se arrependeu, o que o Paulo diz? Agora ele seja restaurado à comunhão da igreja. Aquele homem tinha sido tirado da comunhão da igreja, e agora o Paulo, sabendo que ele se arrependeu, o Paulo pede que ele seja restaurado à comunhão da igreja, né? Porque a disciplina, como nós falamos numa das nossas últimas pregações, ela tem um propósito, irmão. O propósito da disciplina não é matar a pessoa que pecou, mas trazer essa pessoa ao arrependimento, né? E Paulo, então, ele escreve dizendo para que esse irmão seja perdoado pelos demais irmãos da igreja, porque ele teve notícias que esse homem ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu daquilo que ele estava fazendo, inclusive ele se arrepende também de ter se levantado contra Paulo, quando Paulo passa na cidade de Corinto. Nós sabemos que Paulo havia planejado fazer 2 visitas à cidade. Mas nessa primeira visita que ele faz, irmãos, Paulo sai dali muito entristecido com a igreja, né? Sai muito entristecido com a igreja de Corinto, então ele não retorna lá e os irmãos cobram ele por ele não ter retornado, porque ele disse que iria passar o inverno ali com os irmãos, mas só que ele não retorna. Ao invés de retornar, ele manda uma carta, né? Uma carta que é chamada carta severa, e essa carta, irmãos, ela produz frutos, porque Paulo manda uma carta dura para a igreja de Corinto. E então ele não retorna lá. Mas agora o que ele diz? Ele ficou sabendo que aquele homem se arrependeu, ele manda que a igreja restaure aquele homem à comunhão. Ou seja, a disciplina, irmãos, ela nunca é para matar a pessoa. A disciplina, ela sempre tem a intenção de produzir os frutos de arrependimento, né? Para que essa pessoa então seja restaurada à comunhão com a igreja, com a comunhão ao Senhor. Amém? Eu gostaria de ler aqui a partir do verso de número 12 do capítulo 2. O Paulo vai dizer assim, essa foi a nossa última mensagem. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor havia aberto uma porta, ou seja, uma oportunidade para a pregação do evangelho. Essa porta é uma oportunidade para a pregação do evangelho. Ainda assim, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia, né? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo,
e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Ou seja, o que ele diz? Olha, para aqueles que se arrependem através da pregação, nós somos cheiros de vida. Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho, cheiro de morte. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade e como homens enviados por Deus. O que Paulo diz nesse último versículo? Ele diz, olha, ao contrário de muitos, a nossa palavra é a palavra do Evangelho, é a palavra verdadeira. Nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Seria maravilhoso se nós pudéssemos falar isso da igreja brasileira, né, irmão? A igreja brasileira é uma igreja que não negocia o Evangelho, não visa lucro através da pregação do Evangelho, mas, infelizmente, por causa de algumas pessoas, nós não podemos fazer essa afirmação que o apóstolo Paulo faz. Mas ele pode fazer essa afirmação. E ele diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade. Uma das coisas que essas pessoas que pregam o Evangelho visando lucro, sabe qual é, irmãos? Uma das características delas? A falta de sinceridade. A falta de sinceridade em quem prega o Evangelho visando lucro era uma das primeiras coisas que aparece. Porque se prega a palavra de Deus com sinceridade, irmãos, muito provavelmente ela não vai render lucros. Ela vai render, sim, frutos para o reino de Deus. Mas essas pessoas que pregam o Evangelho visando lucro, elas têm que tirar a sinceridade da palavra e colocar suas mentiras. Porque é com suas mentiras que elas vão alcançar um lucro maior. Porque elas vão dizer para muitas pessoas que se ela der, ela vai ser abençoada. O pastor leu algo interessante na abertura dessa manhã, que Maria, ela não pediu nada, e ela foi abençoada. Ao contrário de Isabel, né, que o seu esposo pediu e ela também foi abençoada, Maria, ela não pede nada, ela está vivendo a sua vida, esperando o tempo do seu casamento com José, e ela é abençoada. Então, quando se emprega o Evangelho visando lucro, a primeira coisa que se tira disso, que se tira fora dessa pregação é a sinceridade. Porque nós vamos argumentar com você, olha, dê e você vai ser abençoado. Olha, faça e você vai ser abençoado. Dê tudo o que você tem e você receberá em dobro aquilo que você deu. E aí o Evangelho perde a sua sinceridade e o Paulo diz, olha, nós não pregamos o Evangelho visando lucro. Não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E agora ele vai entrar no capítulo de número 3, e eu gostaria de ler com você até o verso de número 6. Tá? Não esqueça do contexto aqui do qual ele fala, né, que não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Versículo 3, verso 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Versículo 2. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E eu queria, nessa manhã, irmãos, que você atentasse para esse detalhe, quando Paulo ele diz
será que com isso que é aquilo que ele falou lá atrás, que ele não prega o evangelho, ele não negocia a palavra de Deus visando lucro, mas que diante de Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E no versículo 1 ele vai dizer: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Irmãos, eu acredito aqui que a maioria das pessoas já trabalhou em uma empresa e quando saiu daquela empresa que foi entrar em outra, aquela próxima empresa ela pediu para você o quê? Uma carta de recomendação da empresa anterior. Não é isso que as empresas fazem? Você sai de uma, quando você vai entrar em outra empresa, uma das coisas que essa nova empresa pede para você é uma carta de recomendação. A carta de recomendação, irmãos, ela serve para mostrar a capacidade que aquela pessoa que está levando, ela tem, né? Olha, carta de recomendação vem, olha, é bom funcionário, é uma boa pessoa, cumpre com suas obrigações. E existiam algumas pessoas dentro da igreja de Corinto, irmãos, que estavam questionando Paulo sobre o quê? Estavam questionando que Paulo, primeiramente, não era apóstolo por não ter sido um dos 12. Se era apóstolo, porque sofria tanto? Né? E como que ele chegava na igreja de Corinto e ele não tinha uma carta de recomendação? Eu gostaria que os irmãos abrissem em um texto, apenas para dar um respaldo sobre a carta de recomendação, em Atos 18, 24 ao 28, amém? Apenas para darmos respaldo dessa questão da carta de recomendação. Atos 18, do 24 ao 28. Diz assim, olha: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, pregar o evangelho na sinagoga, né? Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor, ou seja, o evangelho. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram o quê? Aos discípulos para que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Ou seja, o Apolo ele está em Éfeso, ele chega em Éfeso, né? Ele é um cristão convertido ali. Aí os irmãos veem as habilidades de Apolo, né? Um irmão que fora instruído nas Sagradas Escrituras, e Priscila e Áquila, né, pegam ele ali e completam o seu discipulado, vamos dizer assim, né? E Priscila e Áquila o ouviram e convidaram para ir à sua casa para lhe explicaram com toda a exatidão o caminho. Ou seja, Priscila e Áquila ali, eles, né, completam ali o ensinamento de Apolo. E Apolo querendo ir para a Caia, os irmãos o encorajaram. Vai mesmo, Apolo, lá na Caia está precisando de obreiro, né? E o que eles fazem? Eles mandam uma carta ali para as igrejas recomendando Apolo. É esse tipo de coisa que estão exigindo do apóstolo Paulo. Só que tem um detalhe, irmãos. O apóstolo Paulo, ele é o fundador da igreja de Corinto, né? O apóstolo Paulo é o fundador, é o missionário fundador da igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, será que estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Ou seja, poxa, eu sou o fundador, eu sou o pastor dessa igreja. Então eu vou recomendar a quem? Eu como pastor vou recomendar a mim mesmo. Como fundador eu vou recomendar a mim mesmo. Aí ele diz, será que precisamos de como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou para da parte de vocês, irmãos? Paulo está dizendo, olha, eu sou o plantador dessa igreja. Vocês conheceram o Evangelho através do meu ministério.
E eu preciso de cartas. Quando eu for visitar vocês, eu preciso de carta de quem? Quem vai me dar uma carta para eu estar com vocês? Quem vai me recomendar a vocês? É incrível, né, irmãos? Mas o Paulo está sendo cobrado isso, está sendo questionado, porque ele está indo para a igreja de Corinto e ele não está levando carta de recomendação. Ele não está levando carta de recomendação. No versículo 2 ele vai dizer o seguinte, irmãos. Vocês mesmos, são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Seria incrível, né, irmãos? Essa exigência, ela chega a ser absurda. Porque o plantador da igreja, aquele que plantou a igreja, aquele que ensinou a igreja, se mudou para outro local, continuou fazendo a obra missionária e agora ele passa na igreja para visitar, né? É como se amanhã, né, o pastor Alexandre foi lá para Santos, aí o pastor Alexandre vem aqui pregar na Igreja Batista Reformada de São Vicente. Pastor, o senhor é o plantador, mas eu queria ver a carta que o senhor trouxe aí recomendando para o senhor vir pregar hoje aqui na nossa igreja. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com Paulo, irmãos. Alguns judaizantes infiltrados dentro da igreja, que questionavam o apostolado de Paulo, estavam dizendo, olha, esse Paulo não tem carta de recomendação. Ele está vindo aqui visitar a igreja, ele está vindo de Éfeso, vai passar aqui, mas ele não tem carta de recomendação para visitar a igreja. Aí o Paulo diz para aqueles irmãos, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações e lida por todos. Porque todos ali na cidade de Corinto, irmãos, sabiam que aquela igreja havia sido plantada por aquele homem. Ela havia sido plantada pelo apóstolo Paulo. Aquela região havia sido evangelizada por Paulo. Então Paulo diz para eles, vocês mesmos são a nossa carta, né? Vocês mesmos são a nossa carta. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês são... Eu estou levando uma carta, a carta que eu estou levando ela é de Cristo. Vocês são a minha carta que Cristo escreveu. É Cristo quem me recomenda. Vocês mesmos demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Olha bem, irmão, como é fácil de entender. Vocês são uma carta de Cristo. Vocês querem uma carta? Então, vocês são a carta que Cristo está mandando são vocês próprios. Vocês são resultado do nosso ministério. Escrita, não com tinta, mas com o Espírito. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, ou seja, vocês são uma carta vinda de Cristo, resultado do nosso ministério, e essa carta não é escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus. A presença do Espírito Santo no meio da igreja. Vocês não são uma simples carta escrita com tinta, numa folha de papel, num pergaminho. Vocês são uma carta de Cristo, escrita com o Espírito de Deus, fruto do nosso ministério. A prova maior é essa, não precisa de carta. É como, irmãos, você imagina, o irmão Samuel, ele compra uma big de uma casa. Samuel é um irmão de posse, ele compra uma casa, um casarão. Só que o Samuel tem muitas posses, ele resolve construir mais uma casa. Aí ele vai naquele construtor daquela primeira casa que ele já mora e ele fala para o cara, ó, eu quero uma carta de recomendação sua, dizendo que você é um bom construtor.
Poxa, mas você já mora numa casa que o camarada construiu, irmão? Como é que você vai pedir outra carta de recomendação para ele? Você já reside numa casa que foi construída por ele. A casa que você reside é a maior prova, é a maior carta de recomendação que ele é um excelente construtor. Os irmãos entenderam? A metáfora, não. Aquela igreja, irmãos, como que ela poderia exigir carta de recomendação do apóstolo fundador da igreja? Do homem que já havia escrito 3 cartas para aquela igreja? Do homem que já havia feito visitas para aquela igreja, que passou um tempo ali pastoreando aquela igreja e que tinha levantado pastores dentro daquela igreja. Como que aquela igreja ia exigir carta de recomendação escrita numa folha de papel? Então ele diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Versículo de número 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. No versículo anterior, ele diz que eles são a carta, só que o Paulo ele não quer parecer que ele está se vangloriando, né, irmãos? Não, a intenção de Paulo não é se vangloriar de forma nenhuma. Mas ele diz no versículo 4, olha, tal é a confiança que nós temos diante de Deus. A confiança dele está em Deus. Vocês são nossa carta. Mas essa é a confiança que nós temos diante de Deus. Que vocês são fruto do nosso ministério. Por que falar isso, né, irmãos? Irmãos, vocês são fruto do nosso ministério, parece uma coisa arrogante. Né? Parece que ele está sendo... Pode parecer para algum que ele está sendo soberbo. Mas ele diz, vocês são o resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivos. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas dos corações humanos. Tal é a confiança que nós temos diante de Deus. Não que possamos reivindicar, aí eu volto para o meu lugar agora. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, tá? Ele fala, ó, isso que nós estamos falando não é com base nos nossos próprios méritos. É resultado do nosso ministério. Não com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa confiança, ela está diante de Deus. Mas nossa capacidade, ela vem de Deus. Paulo mostra para os coríntios ali, irmãos, a seguinte coisa. Vocês são a nossa carta, vocês são a prova do que nós somos, vocês são os frutos do nosso ministério, vocês são uma carta de Cristo para nós. Nós temos essa confiança diante de Deus por meio de Cristo, mas não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, eu não estou reivindicando nada baseado nos meus méritos, porque eu reconheço uma coisa, que toda a capacidade que eu tenho, ela vem de Deus. Se vocês são fruto do meu ministério, é porque Deus me capacitou para isso. Se vocês são uma igreja grande, são uma igreja cheia, foi porque Deus me capacitou, a minha capacidade veio de Deus, não foi baseada nos meus próprios méritos, mas tudo que aconteceu aqui na igreja de Corinto, vidas que se converteram, a palavra que foi pregada, foi por mérito de Deus. Foi porque Deus nos capacitou para fazer isso. Mas Ele não pode deixar de mostrar, irmãos, que aqueles falsos profetas que estão infiltrados dentro da igreja, querem que a igreja de Corinto peça carta de recomendação para o seu primeiro pastor,
apóstolo, missionário fundador daquela igreja. E tem pessoas ali querendo requerer dele carta de recomendação. Versículo 6. Ele nos capacitou. Primeiramente ele diz o quê? Versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí agora no versículo 6 ele diz, ele quem? Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E nós vemos aqui algo interessante, irmãos, que com base no que foi falado até agora, no contexto descrito, essa questão de ser o ministro de uma nova aliança, eu queria frisar algo, que da mesma forma, irmãos, como Moisés, ele foi chamado por Deus para ser o profeta da antiga aliança. Moisés foi chamado para ser o profeta da antiga aliança. Foi ele quem tirou o povo judeu da escravidão do Egito, claro, direcionado por Deus. Da mesma forma que esse Moisés, ele foi o profeta da antiga aliança, ele foi chamado por Deus para ser esse profeta da antiga aliança. Paulo e os discípulos do Senhor, não apenas Paulo, mas os discípulos, eles foram chamados para ser os ministros dessa nova aliança. Ele afirma no versículo 6 isso. Ele nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança. Aí nós vemos o quê? Antigo Testamento, antiga aliança. Novo Testamento, nova aliança. O que Jesus diz ali na leitura da ceia que nós sempre lemos na ceia do Senhor? Esse sangue, na hora do cálice, é o novo símbolo de uma nova aliança. Qual era o símbolo da antiga aliança? O Sinai era o símbolo da antiga aliança. Qual é o símbolo da nova aliança? O sangue de Cristo, a cruz de Cristo é o símbolo da nova aliança. E da mesma forma que Deus chamou seus santos profetas, chamou Moisés para serem ministros da antiga aliança, agora Deus chama os seus discípulos para serem ministros dessa nova aliança. O Paulo diz aqui, ele nos capacitou. Primeiramente ele diz que a capacidade dele vem de Deus. Olha que maravilhoso. Diz, olha, não é de mim mesmo, a minha capacidade vem de Deus. E agora ele emenda no versículo 6, ele vai dizer, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da aliança da letra. Qual é a aliança da letra? A aliança do Sinai. A aliança do Sinai é a aliança da letra. A aliança da lei. Mas do Espírito. Aí ele vai dizer, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí nós vamos ver o seguinte, irmãos, que com base no contexto, a frase, a letra, o apóstolo ele se refere ao que? A lei mosaica. Porque muitas pessoas usam essa questão da letra, né, a letra mata, para dizer que você não deve estudar, para você dizer que você não deve fazer seminário, não deve estudar teologia, porque a letra mata. Né? A letra mata e o Espírito vivifica, então a letra mata, não vamos estudar, tá? Vamos esquecer esse papo de estudar, vamos esquecer essa coisa de estudar, e vamos só, o Espírito vivifica. Então vamos dar glória, vamos pular, vamos se alegrar, o fogo vai descer porque o Espírito vivifica. Não é nada disso, irmão. Quando o apóstolo Paulo diz a letra mata, ele está se referindo à lei. Pastor, a lei mata. Irmãos, ninguém nunca foi salvo por obediência à lei. Porque ninguém, ser humano algum, é capaz de obedecer à lei completamente. E a palavra do Senhor diz que aquele que viver pela lei, mas tropeçar nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, ele é culpado de toda a lei.
Então, para que a lei servia, pastor? A lei servia, irmãos, para expor o nosso pecado. A lei, ela serviu para expor o nosso pecado. Nós olhamos para que nós pudéssemos olhar para a lei e ver que não podíamos cumpri-la, mas ela revelava o pecado que estava em nosso coração. Ela revelava o pecado do homem. A nossa incapacidade, irmãos, de obedecer à lei apontava somente para a desobediência do homem aos mandamentos de Deus. Os religiosos judeus, irmãos, eles entenderam essa lei como um tipo de código externo. E com seu legalismo, eles se achavam cumpridores da lei, mas na verdade eles estavam sendo condenados por ela. Aqueles legalistas, eles se achavam cumpridores da lei, mas na verdade o que estava acontecendo é que eles estavam sendo condenados pela lei. Né? Aquela lei que eles achavam que eram tão cumpridores, que eles andavam tão corretamente dentro dela, eles só estavam sendo condenados por ela. E é por isso, irmãos, que o apóstolo diz que a letra, ela mata. Por outro lado, quando ele diz que o Espírito vivifica, irmão, isso significa que o Espírito Santo escreveu a lei de Deus no coração do homem. A lei agora, ela está interiorizada, ela não está mais na tábua de pedra. Ela está interiorizada em nossos corações. E é Ele, o Espírito Santo de Deus, quem nos capacita a viver de forma coerente com os padrões morais de Deus. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, a lei não está mais gravada em tábuas de pedra, mas ela está interiorizada em nossos corações. E o Espírito Santo que habita dentro de nós, agora ele nos capacita a viver segundo os padrões de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Olha a diferença, irmão. Os judeus, eles achavam que não. Com a forma legalista deles, eles acrescentavam coisas à lei e eles diziam que eram cumpridores da lei, mas na verdade, irmãos, eles estavam sendo mortos por ela. Porque a única coisa que a lei faz é mostrar, apontar o pecado do homem. Amém? Agora nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Que quando Paulo diz isso, que a letra mata, ele não está dizendo que a obra, que a lei de Deus, ela não deve ser levada em conta pelo homem. Porque o homem que verdadeiramente foi regenerado por Deus, ele ama a lei do Senhor. Amém? Ah, pastor, a letra mata. Mas aquele que foi transformado, aquele que é regenerado, ele ama a lei do Senhor. Ele tem prazer. Ele se deleita nela. Amém? Ele tem prazer. No Espírito Santo, ele tem prazer na lei de Deus. Então, quando a lei de Deus, nós tivemos até o ensino nessa manhã aqui, quando a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela nos mostra o que não fazer e o que fazer, a maneira de adorar, o quando e o onde adorar, nós temos prazer nisso. Nós temos prazer nessas coisas. O que o Paulo condena aqui, irmãos, é a tentativa legalista dos judeus de cumprir a lei. Quando nós queremos viver a lei de Deus numa tentativa legalista, por nós mesmos, de forma legalista, assim a letra mata. Mas quando nós temos prazer na lei de Deus, pelo Espírito de Deus, o Espírito vivifica. Amém? Da mesma forma que tentar obedecer à lei de Deus de uma forma legalista traz morte, da mesma forma, a obediência à lei, através do Espírito de Deus, ter prazer na lei do Senhor, isso traz vida, isso vivifica, isso nos vivifica. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? O que nós aprendemos com isso? Que nada que nós façamos para cooperar com a nossa salvação é válido. Porque quando nós
de forma legalista, nos esforçamos para contribuir com a nossa salvação, na verdade, nós estamos mortos. Nós não estamos vivendo segundo os padrões de Deus. Porque viver segundo o padrão de Deus, irmãos, é viver segundo o Espírito. E não segundo. Porque viver de forma legalista é viver segundo a carne. Então, quando você se esforça para viver uma vida de santificação através do Espírito Santo, isso é vida. Quando você se esforça para cumprir os mandamentos de Deus por esforço próprio, porque eu consigo, porque eu vou fazer, você, na verdade, irmão, está morto, porque você não vai conseguir viver segundo os padrões de Deus simplesmente pela tua forma legalista. Esse dia eu estava vendo um vídeo no YouTube e eu via o pastor Hernandes, um daqueles podcasts que ele vai, e ele explicando para o rapaz o que era livre-arbítrio. E ele dizia assim para aquele rapaz: vou te explicar o que é livre-arbítrio. Se eu, a partir de hoje, eu dizer assim, eu não vou mais pecar, eu vou conseguir? Aí a resposta foi: é impossível. É impossível. Porque pela sua decisão própria, irmão, por sua própria decisão, se você falar não vai pecar, daqui a pouco você já está pecando. Mas pelo Espírito Santo você pode dizer: eu vou me esforçar para viver uma vida de santidade perante o meu Deus. Você vai viver uma vida de santidade, mas isso não significa que você não vai errar. Amém? Então, irmãos, tentar viver a lei de forma legalista só vai trazer morte. Agora, quando você viver a vontade de Deus pelo Espírito Santo, dirigido pelo Santo Espírito de Deus, vai haver vida em você. Amém?